Meu povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto O Pó Branco, do Arthur Machen. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, hoje nós vamos conversar sobre esse conto sinistro aqui, esse conto que me surpreendeu demais, que se chama O Pó Branco, do Arthur Machen, retirado dessa edição aqui. Arthur Machen, o mestre do oculto, da editora Clock Tower. Povo, vocês sabem o quanto eu gosto do Arthur Machen. Ele é um dos meus autores favoritos, com certeza. Ele é um grande mestre do folk horror, né, que é o horror pagão, que é o horror que mexe com os mistérios da floresta, que mexe com os mistérios da religião pagã, que mexe com os mistérios do misticismo do passado, esse tipo de coisa. Mas aqui nós vamos ter uma história totalmente diferente desse estilo dele, porque aqui a gente vai enfrentar então uma substância misteriosa, esse tal desse pó branco. Gente, a história é muito gore. Isso mesmo, gente, uma história clássica gore. Olha pra vocês verem. Aqui nós vamos ter então dois protagonistas. Nós temos a mocinha, a principal, que pra variar eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome deles, pessoal. Eu lembro que é Leicester o sobrenome deles. E temos o irmão dela. O irmão dela, ele é um homem das leis, ele é um estudioso que quer muito ser um primeiro-ministro e tudo mais. E ele não para de estudar o tempo todo, ele começa a ficar até meio que ansioso. Então a irmã dele decide que ele tem que passar pelo médico e o médico tem que receitar algum calmante para ele poder ver se ele melhora. E esse médico vai lá, então o doutor vai lá, detecta que ele está mesmo com ansiedade e passa um remédio, uma medicação para ele. Ele vai então num boticário, né, um farmacêutico que mexe com ervas e tudo mais, porque naquela época as drogas, os remédios não eram em pílulazinho do jeito que era hoje em dia, né, gente? Era tudo à base das ervas puras e pozinhos e trituração, esse tipo de coisa. Eram os boticários. Ele vai nesse boticário e o boticário entrega para ele então um copinho com um pó branco. Ele tem que pegar uma colherzinha desse pó branco, misturar na água e beber. E a partir de então, a irmã dele começa a notar que ele começa a melhorar muito. Que ele larga dos estudos excessivos dele, ele começa a sair para gandaia, ele começa a se divertir, ele começa a ter uma outra vida. Mas acontece um fato muito sinistro numa noite que assusta muito essa irmã. Eles estão lá jantando à luz de velas e tudo mais, né? Até que ela vê uma fumaça muito esquisita subindo da mão do irmão dela. E ela olha para a mão do irmão dela e ela vê uma marca, como se fosse uma queimadura surgindo na mão dele e essa fumaça branca subindo. Ela fica muito assustada com aquilo, de repente dá uma tempestade lá fora e as velas se apagam. Quando ela acende as velas de novo, o irmão dela já não está mais lá. O irmão dela se recolheu para o quarto. Ela sai correndo atrás e pergunta: irmão, o que está acontecendo? Irmão, porque eu vi uma coisa na sua mão, me conta o que está acontecendo. E ele fala: não, nada não, eu me queimei com a vela, foi só um cortezinho, nada, eu já fiz um curativo aqui, tá tudo bem. E ele vai então e enrola um curativo bem mal feito ali na mão dele e fala que tá tudo bem. Só que a partir desse momento ele começa a ficar recluso no quarto. Ele para de levar a vida divertida dele, ele para de levar a vida de estudioso dele, ele para totalmente com a vida dele. Ele fica recluso no quarto todos os dias e todas as noites. E a irmã tá sempre batendo na porta e ele não abre, ele fala que só quer ficar sozinho, que quer ficar quieto. Até que um dia ela chama o médico, ela fala: doutor, você tem que ir lá ver esse meu irmão, porque ele não tá bem de jeito nenhum, você precisa ir lá ver ele.
E o doutor vai lá ver ele e conversa com ele. E quando o doutor sai de lá, ele sai de lá do quarto dele transtornado e fala para a irmã: você nunca mais me chama aqui porque eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada. E ele sai de lá pálido, sabe, assustado. E a irmã fica mais assustada ainda. O que o diacho do médico viu lá no quarto do irmão dela? O que está acontecendo? E ela resolve então pegar esse pó branco, um pouquinho do pó branco, e entregar para o doutor e falar: doutor, vê para mim o que é esse pó branco que você receitou para ele. Porque eu acho que as coisas começaram a acontecer a partir do momento que ele começou a tomar esse pó branco todo dia. E o doutor vira e fala: mas isso aqui não fui eu que receitei para ele, não. Eles resolvem ir então até o boticário, onde o irmão dela comprou esse pó branco, e o boticário fala: esse pó branco está aqui comigo há muitos anos, há quase 40 anos eu tenho esse pó branco aqui. E eu vi e passei para ele pensando que era o remédio que você tinha receitado para ele. Eu peguei esse pó branco lá nas Índias, vieram lá das Índias e tudo mais. Então o médico acha aquilo muito esquisito e resolve então mandar para um amigo dele que é químico avaliar esse pó branco e decidir ver o que tem nesse pó branco. Enquanto isso, o irmão dela começa a sofrer mutações, começa a sofrer transformações no corpo, e ele está sempre recluso no quarto. E a irmã, no quarto de baixo, começa a ouvir coisas esquisitas no quarto acima. Ela começa a olhar pela janela e ver coisas estranhas na janela do quarto do irmão dela. Ela acha que viu um monstro todo preto com um par de olhos brilhantes na janela do quarto do irmão dela. E a coisa vai ficando cada vez pior, povo. E eu paro de contar a história por aqui. Gente, que história macabra! Que história sinistra! Que história nojenta! Gente, olha, é uma história que eu não esperava ler do Arthur Machen, porque ele, como eu disse no começo desse vídeo, é um autor que lida muito com o folk horror, né? Aí de repente ele vem com uma história gore dessa. Tem um quezinho aqui do folk horror no final, na explicação final do porquê que aconteceu, o que vai acontecer e o que é esse tal desse pó branco, quais são as suas substâncias. Tem um pouquinho do folk horror aqui, mas gente, as consequências que isso aqui vai tomar são catastróficas. Gente, é um baita de um conto, viu? É um conto muito legal. A narrativa do Arthur Machen, como eu sempre digo, é uma narrativa bem fácil de se ler, uma narrativa bem contemporânea. Embora ele seja um autor clássico, a narrativa é bem simples, então você consegue ler tranquilamente, mesmo você não sendo acostumado com histórias clássicas. E a história em si é muito criativa, então ó, fica a dica aí, porque é um baita de um conto, viu? O Pó Branco, do Arthur Machen. E amanhã, o último dia do nosso mês do Halloween, o dia 31 de outubro em si, o Halloween em si, nós vamos conversar então sobre um conto do H.P. Lovecraft, para poder fechar com chave de ouro. Então seremos eu, a Bárbara do Livros Ácidos, cada um vai conversar na sua edição diferente. Então, conto com todo mundo aqui, hein, pessoal? Então, até amanhã, povo. Tchau, tchau.